Boa noite, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Pai querido e eterno, Deus de misericórdia, Santo de Israel, glorificado seja o teu nome. Pai fiel e Pai justo, usa-me, porque eu vou usar a tua palavra. Pai querido e eterno, fala aquilo não que nós queremos ou aquilo que eu achar, mas aquilo que o Senhor quer para a tua igreja, para os que vão ouvir essa mensagem. Pai santo e eterno, Deus de misericórdia, Santo de Israel, Criador do céu e da terra, usa-me, Senhor. Usa a minha boca, porque eu vou usar a tua palavra. Sei que o Senhor está dentro de nós, Pai, e que cada um que vai ouvir essa mensagem, que o Espírito, Pai, do Senhor que está em mim e está naquele que vai ouvir essa mensagem, testifique de que o que eu estou pregando está em linha com a palavra. Pai querido e eterno, meu Deus, em nome de Deus, eu te agradeço. Amém. Hoje, dia 24/10/2023, mais uma nova mensagem. Meus irmãos, esses dias aqui eu não pude postar mensagem, um paredão de som aí, que chega a casa aqui tremia, só misericórdia. E eu estava estudando e não pude postar umas mensagens aqui. Nós estamos pregando, irmão, um tema polêmico, fala sobre dízimo, né? Fala sobre dízimo. E é uma mensagem muito polêmica. Nós pregamos o dízimo sobre Malaquias, capítulo 3, do versículo 8 ao 10, roubará o homem a Deus, né? E pregamos Joel 1, do 1 ao 20, né? E nós ficamos de ir lá para Mateus, aonde o povo diz que Jesus instituiu o dízimo. Vamos ver se é verdade? Mateus 23. Ó, irmão, nós já fomos lá para Malaquias. Agora nós fomos para Joel, né? A gente foi para Joel. E agora aqui nós vamos para Mateus, capítulo 23. Capítulo 23, diz aqui, 23, diz aqui, ó, ai de vocês, fariseu, mestre da lei, hipócrita, vocês dão o dízimo até da folha do hortelã, da erva doce e do cominho, mas se esquece das coisas mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Sim, vocês devem dar o dízimo, mas não devem deixar de fazer as coisas mais importantes da lei. Olha, irmão, aonde é aqui que o texto narra-se de que Jesus estabeleceu o dízimo aqui? Se o dízimo era da lei de Moisés, e a lei de Moisés foi dada por Deus lá atrás. Se você ler o texto, como eu acabei de ler aqui, em nenhum momento Jesus estabelece dízimo aqui. Muito pelo contrário. Jesus faz uma advertência aos judeus, aos religiosos, que eles estavam negligenciando os preceitos mais importantes da lei. E Jesus aqui afirma que era correto
eles dar o dízimo e continuar dando o dízimo, mas sem omitir os preceitos mais importantes da lei de Moisés, porque eles não tinham temor. Aqui eu vou ler outra versão que eu tenho aqui, Mateus, aqui, Mateus 23, 23, o que é que diz aqui, ó? Vamos ver o que é que diz aqui, na outra versão. Eu tenho 3 versões aqui, vou ler. Ai de vós, escriba e fariseu, hipócrita, porque dais o dízimo da hortelã, do ende e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Devei, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Pronto. O que é que Jesus está dizendo aqui? Que eles davam o dízimo da hortelã, do endo e do cominho. Jesus disse, faz bem, vocês dá. Faz bem, vocês dá. Mas eu tenho algo contra vocês. Vocês estão desprezando os preceitos mais importantes da lei. O juízo, não estava levando em temor o juízo, não tinha misericórdia e não exercitava a fé. Jesus disse que fazia bem eles dar o dízimo, mas sem omitir esses 3 preceitos mais importantes da lei. Os irmãos se lembram aí nesses preceitos importantes que quando acontece aquela passagem dos samaritanos e do samaritano e do sacerdote, que passaram e o salteador pegou lá o rapaz lá e assaltou e espancou. E o mestre passou de lado. O sacerdote passou de lado. Que deu o exercício da misericórdia. Mas o samaritano, que não era povo de Deus, teve misericórdia daquele homem. E a chamada igreja de hoje, quando os irmãos estão com necessidade, passando por dificuldade, que dê a misericórdia. Existe misericórdia quando vai dar uma cesta básica, se o irmão não tiver sido dizimista, não tem. Porque eles olham a sua ficha, e se o irmão não é dizimista, o irmão não tem fé para dar dinheiro, não tem fé para receber as coisas. Já aconteceu comigo, no sistema religioso. Eu tive um carro aí que capotou, eu fiquei 2 anos desempregado, nunca recebi 1 centavo. Muito pelo contrário, quando eu fazia um biquinho aqui, o pastor caía em cima, que era para dar 10%. E eu sem trabalhar. É a realidade, irmão. É a realidade. Então, irmão, aqui
Jesus estava trazendo uma orientação para o povo de Israel. Irmão, eles aqui estavam negligenciando. Jesus chamou eles de hipócrita e fariseu. Jesus disse que fazia bem eles dar o dízimo. Ó, irmão, é aonde é aqui que essa carta se aplica a eu e a você. Que aqui Jesus está falando com o judeu. Jesus aqui ainda não tinha morrido. Ainda ia morrer. E Jesus, depois da morte dele, Jesus pegou na morte dele, cravou tudo que é ordenança e mandamento lá na cruz do Calvário, porque a ordenança e mandamento da lei não era a favor daquele povo, era contra. Naquela época era contra. E por que que os pastores tirou a ordenança lá da cruz do Calvário e aplica hoje na igreja? Será que eles estão obedecendo a Cristo? Será que eles são verdadeiros? Será que eles se submetem à lei de Deus? Será que eles fazem o que Jesus mandou? Na mensagem passada, irmão, eu preguei de que Jesus fez nós ministros de uma nova aliança. E se ele fez ministro da nova aliança, como é que eu trago a doutrina da velha para vocês? Se Jesus, quando andava lá, ele disse que não bote remendo em roupa velha, não bote vinho velho em odres novo. Quando ele fala de vinho velho, ele está falando da doutrina da lei de Moisés. Não se pode aplicar nos vasos novos. Os vasos novos, irmãos, somos nós. Já lá naquela época não podia. E como é que eles pregam hoje? Hein, irmão? E aí? Quem é que está certo? É Jesus aqui ou essa cambada aí de mentiroso, de estelionatário, que aplica um dízimo a você, que constrange a você a dizimar? Ó, irmão, no Novo Testamento, que começa, eu já preguei na mensagem passada, o Novo Testamento começa quando Jesus ressuscita. E no Novo Testamento, eu já mostrei aí, que no Novo Testamento, Paulo está vindo falando que é para contribuir segundo propôs no seu coração. Contribuição é voluntária. E se alguém constranger a você a contribuir, já torna ser pecado. Contribuição tem que partir de quem vai doar. É no coração de quem vai doar, é voluntário. Ninguém tem que obrigar nada, porque se obrigar ou constranger você, é um falsário, é um falso profeta. Ele é contra Cristo. Tá certo, meus irmãos? Então é preciso entender, estudar a Bíblia bem direitinho, que é para não ser enganado por todo o vento de doutrina. Ó, irmão, aqui o texto é bem claro. Jesus chamou eles de hipócrita e fariseu. E onde é que estão esses hipócritas e fariseus? Está aí, irmão. Sistema religioso. Eles são opositores de Deus. A palavra de Deus, irmão, a palavra de Deus, ela era opositora
contra os judeus. Jesus falava, eles não aceitavam, irmão, o que Jesus falava. O que Jesus falava era a palavra de Deus, dita da boca de Deus. Jesus era o próprio Deus. Eles usavam trecho da Bíblia para refutar Jesus. Não é o que os crentes fazem hoje, quando nós trazemos essas verdades. Eles não usam o texto da Bíblia para nos refutar, para dizer que nós estamos mentindo, para dizer que nós somos mentirosos. Atribui o que nós falamos pelo Espírito Santo, dizendo que não é o Espírito Santo, dizendo... Não vou nem citar o nome, né, irmão, de quem é que eles dizem que nós... né? Os irmãos já entendem, né? Desigrejado, desviado, apostator da fé, não tem pastor, não tem comunhão com os irmãos, não se senta para aprender. Ó, irmão, Deus me defenda de eu me socar num chiqueiro de... Eu chamo chiqueiro de porco. Deus me livre. Deus me defenda de eu entrar nesses cantos, nesse chiqueiro de porco. Só se lá me chamaram para eu pregar essas verdades. Se me chamaram para eu pregar essas verdades e aceitar, eu vou lá e prego mesmo. Eu já estou pregando aqui pelo YouTube. Quem quiser ter acesso, tem. Quem não quiser, quem quiser estudar, vai ficar conhecedor, não vai ser enganado por esses cães gulosos aí. Eu chamo de cães gulosos. Então, irmão, a palavra de Deus, ela era opositora para o gentil, porque eles eram hipócritas. Não viviam o que pregavam. Era falsos religiosos exteriormente, irmão. Anda todo de terno e de gravata aí. Mas por dentro, irmão, é podre. Por dentro é cheio de idolatria, de mentira, de falsidade. Enganando o povo. Eles sabem, irmão, que o povo não estuda a Bíblia. E são presa fácil, irmão. Porque você não entende, você não conhece. Então as pessoas pegam versículo da Bíblia fora de texto e contexto, joga no peito de vocês, traz lá do passado e joga agora como se Jesus estivesse no meio de nós agora. Ó, irmão. Vou fazer uma conjectura aqui. Pedro Álvares Cabral, ele descobriu o Brasil em 1500. Posso eu aqui dizer que Pedro Álvares Cabral ainda vai descobrir o Brasil? Não. Por quê, irmão? Porque ele já descobriu. Posso eu dizer que Jesus ainda vai salvar? Você tem que aceitar Jesus para ser salvo? Não. Por quê? Porque Jesus já morreu por você lá atrás. Irmão, se você não é salvo, precisava Jesus vir de novo, se revestir de carne, fazer o sacrifício por você, porque você não é salvo. Irmão, ele fez de uma vez por toda. Precisa você crer porque ele ensinaram errado. Você acreditou na mentira que inventaram para você. A verdade está chegando aqui, mas você não quer acreditar. Né? Então, meus irmãos, aqui, os sacerdotes estavam negligenciando. E aqui, irmão, precisa a gente entender a Bíblia, precisa estudar para entender. Dízimo aqui nunca foi dinheiro. Dízimo aqui era alimento. Não era todo culto, era uma vez por ano. Era uma vez por ano. A tribo de Levi cuidava da obra de Deus, segundo a lei, não tinha terra para plantar, então as outras 12 tribos plantavam, o que colhia tirava 10% para manter. A tribo de Levi trazia, se comia na presença dos sacerdotes, com os irmãos, tudo reunido, tudo em comunhão, e o que sobrava ficava para manter os sacerdotes, para as viúvas, os pobres necessitados. Vamos lá para Deuteronômio, ver para que era o dízimo. Vamos lá para Deuteronômio. Bora. Deuteronômio.
Vamos aqui para Deuteronômio. Deuteronômiozinho. A Bíbliazinha aqui é meio ruim de procurar os versículos. Mas está aqui. Deuteronômio 14. Deuteronômio 14. Vamos para cá. Deuteronômio 14. Vamos ver o que é que diz aqui. Ah, tá aqui. O 22, olha. Vamos ver aqui. Dei o dízimo de todas as colheitas que produzirem anualmente. Olha, irmã. Deuteronômio 14, 22, olha. Dei o dízimo de todas as colheitas que produzirem anualmente. Olha, irmão. Dízimo é todo culto, é? É todo mês, é? É dinheiro, é, irmão? Ou é alimento? Na lei de Moisés. Ó, irmão, se está na lei e nós temos que cumprir a lei, olha, lembre-se que Tiago disse que aquele que errar em um ponto só é culpado de todo. Então lembre-se que Jesus apanhou de chicote. Alguém nos dias de hoje tem que dar as costas para apanhar. Lembre-se que Jesus foi circuncidado no 8º dia. Se alguém é povo de Israel nos dias de hoje tem que circuncidar. Lembre-se de que cuspir na cara de Jesus. Se é para cumprir a lei, também tem que cuspir na cara de vocês. Lembre que botaram uma coroa de espinho em Jesus. Se nós tem que fazer o exemplo de Jesus, então tem que fazer coroa de espinho e botar na cabeça de Jesus. Lembre-se que Jesus pegou uma cruz e saiu carregando, também tem que fazer a mesma coisa. Tem que cumprir a lei, né, meu irmão? Lembre-se que bateram, a coroa de espinho estava na cabeça dele e bateram com a cana na coroa de espinho, os espinhos entrou na cabeça dele. Também tem que alguém se habilitar em fazer essas coisas nos dias de hoje. Vocês não querem se justificar na lei? Aí por que que vocês só pegam o dízimo da lei? Por que é que vocês mentem que os irmãos têm que comer pão para a comunhão? Se para a comunhão foi que Cristo vos chamou. Se Ele já chamou para você. Se você é morada do Espírito Santo e o Espírito Santo, você já nasceu com Ele. Como é que o Espírito Santo mora dentro de você e você não tem comunhão com Ele? Como é que o Espírito de Deus habita em você? Está lá em Romanos capítulo 8, do 9 ao 11, e você não tem comunhão. Poderia Jesus, o Espírito Santo, morar dentro de você, que Ele é santo, e não ter comunhão com Ele, irmão? Ou você anda aí numa feitiçaria, numa idolatria, você não tem temor de Deus, você não respeita Deus e você não ama Deus. E você não conhece a Deus.
Então, irmão, dízimo aqui nunca foi dinheiro, era alimento. Nos dias de Jesus, era alimento. Dinheiro tinha aqui nessa época? Tinha. Vamos ler. 23. Dízimo aqui era anualmente. 23. Levem o dízimo para comer na presença do Senhor e o Deus no... 23. Deuteronômio 14, 23. Levem os dízimos para comer na presença do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher para habitação do seu nome. Coma o dízimo dos cereais, do vinho e do azeite, e das primeiras crias das vacas e das ovelhas. A finalidade dos dízimos é ensinar vocês a temerem ao Senhor, o seu Deus, todos os dias. Ó, irmão, o dízimo, qual era a finalidade? Tinha todo um ritual, irmão. Era para levar na casa de Deus, que era o templo lá em Jerusalém. Era para comer na presença de Deus, na presença dos sacerdotes da tribo de Levi, que recebia os dízimos, e ali, quando alguém sacrificava um animal, tirava uma parte que fazia o sacrifício a Deus, a outra parte os sacerdotes cozinhavam, assavam, e ali eles faziam um banquete, e aquelas pessoas que iam adorar, comia com os sacerdotes, fazia o sacrifício na presença de Deus, comia com os sacerdotes, e o que sobrava, a outra parte que sobrava, os sacerdotes guardavam, que era para eles se manter no dia a dia, e para que ajudasse os pobres, as viúvas e os necessitados. A finalidade do dízimo era para que eles tivessem temor a Deus. Como é que nos dias de hoje se cobra dízimo que Jesus aboliu? A lei dos mandamentos. Cadê o temor a Deus? Obrigando, escravizando os irmãos a dar dízimo. Vamos ler o 24? Olha. Levem os dízimos para comer na presença do Senhor, seu Deus, no lugar em que ele escolheu para a habitação do seu nome. Coma o dízimo dos cereais, olha, era dinheiro, do vinho, do azeite, das primícias, das vacas, das ovelhas. A finalidade dos dízimos é ensinar vocês a temer ao Senhor, seu Deus, todos os dias. Mas se o local que o Senhor escolheu como santuário for longe demais e se tornar difícil de ir para lá com os seus dízimos, e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, então vocês poderão vender uma parte das colheitas correspondente ao dízimo e levar o dinheiro ao local que o Senhor, seu Deus, tiver escolhido. Olha, então, está dizendo que quando uma pessoa fosse levar o dízimo no templo, na casa do Senhor, que o Senhor escolheu para que ele adorasse lá, então, quando fosse longe e tivesse dificuldade de levar, porque era alimento, era muita coisa, então eles vendessem por dinheiro, pegasse o dinheiro, levasse o dinheiro, e quando ele chegasse no local que o Senhor, seu Deus, tiver escolhido, quando ele chegasse lá com o dinheiro, olha o que acontece.
26. Chegando lá, use esse dinheiro para comprar o que a sua alma deseja, vaca, ou boi, ovelha, vinho e outras bebidas fermentadas, ou qualquer outra coisa que desejarem, então coma festivalmente ali na presença do Senhor seu Deus e alegre-se vocês e a sua família. Ó, irmão, era para dar o dinheiro? Ou quando chegasse lá perto do tempo onde Deus escolheu para você adorar, você pegava o dinheiro que tinha vendido lá na sua cidade, que era longe, você pegava o dinheiro, quando chegasse na cidade de adoração, você comprava tudo de novo, vaca, boi, ovelha, pombo, seja o que fosse, alimento, bebida forte, cereais, e vocês comiam lá no templo, na presença de Deus, com a sua família e se alegrava com ela? Irmão, uma pergunta aí para vocês, pastores, vocês milionários, vocês que pedem aí, oferta aí para o povo, constrange o povo para dar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, e vocês ficam aí pedindo, dizendo que é para a obra de Deus, e vocês compram fazenda, gado, aviões, terra, apartamento. Jesus está voltando, irmão. Por que que vocês não dividem com os irmãos que nem fazia aqui, hein? Por que que vocês não dividem a fortuna que você tem com os irmãozinhos que não tem nenhuma casa para morar, hein? Por que vocês não mandam construir uma casa para eles, hein? Por que quando o irmãozinho está desempregado, passando necessidade, vocês não passam um ano ajudando a ele, dando um salário a eles, hein? Olha, meus irmãos, se acorde, meus irmãos. Abra os olhos, meus irmãos. Dinheiro nunca chegou no céu, irmão. Dinheiro não vai no céu, não. Quem precisa de dinheiro é esses pastores aí, que são milionários e que têm casas de praia, fazenda, apartamento em bairro chique aí, à custa de vocês, bando de mané. É isso que a gente tem que dizer. É dura a palavra? É. Mas tem que ser dita. Vocês estão sendo enganados e gostam de ser enganados. Vive na mentira e ama a mentira, irmão. A gente prega a verdade aqui, mas vocês não aceitam. Agora os mentirosos aí, esses mentirosos aí, engana vocês, enrola vocês, debria vocês, faz uma lavagem cerebral em vocês, chama vocês de ladrão e vocês ainda vivem babando ele e dando dinheiro a eles. Essa é a realidade. Irmão, vai ter gente que vai ficar magoado com essa mensagem? Vai. Mas eu não estou nem aí, irmão. Eu tenho que pregar o que Deus manda. Eu tenho que fazer o que Deus manda. Se no Velho Testamento Deus chamou o povo dele de jumento, que eles eram mais burros do que um jumento, mais burros do que um boi. Estude, irmão. Estou trazendo aqui, a palavra é dura, mas é para você, irmão, não ser enganado, não ser roubado. O templo de Deus é você, meu irmão. Você é templo de Deus. Você não rouba a Deus, não. Quem está roubando a Deus é o pastor aí que oprime você para dar dinheiro a ele. Você é o templo de Deus. Ele é quem está roubando o templo de Deus, que é você. Agora,
Agora vê quanto é que é os likes deles. Agora, irmão, as pessoas não têm coragem de pregar isso, não. Porque isso aqui bate de encontro com o sistema religioso. Eu não tenho um compromisso com o sistema religioso, não, irmão. Tenho um compromisso com você que vai ouvir a verdade. Possa ser que pelo meu jeito de ser brocoió, de não ter estudo, não tem uma palavra bonita aqui para lhe enganar, certo? Mas eu estou com sinceridade. Eu não tenho intenção nenhuma de lhe dribliar, de enganar, não. Muito pelo contrário, a palavra é dura, mas é para lhe alertar. É que é para que você não caia no golpe 171. Tá certo, meus irmãos? Fico com raiva, não. Às vezes eu sou meio brocoió mesmo. Não tenho um jeitinho de falar. Se eu tivesse estudo secular, talvez eu tivesse uma maneirinha menos áspera para falar a vocês. Mas suporte. Lá em Hebreu, no capítulo 12, está dizendo que toda disciplina serve como correção. Lá em Hebreu 12, vai lá 12. Lá onde Deus pega o filho, toma o filho corrige o filho que toma por filho. Hebreu capítulo 12, do 6 em diante, vai lá. Vai lá ler. Diz que toda disciplina é como correção, é para corrigir. Diz que toda tormenta que a gente passa é uma disciplina de Deus, serve de correção. Então, irmão, dízimo aqui era alimento, se comia na presença dos sacerdotes, era feito um jantar, os irmãos tinham comunhão, tinha todo um ritual, irmão. Aqui, ó, 26, olha. Olha. Chegando lá, eu acho que eu já li aqui o 26, olha. Chegando lá, use esse dinheiro para comprar o que a sua alma deseja, vaca ou boi, ovelha, vinho, outras coisas, vinho e outras bebidas fermentadas. Olha, irmão, olha aqui, no Velho Testamento, mandando comprar bebida fermentada com álcool, olha, ou qualquer outra coisa que deseja, então coma festivalmente. Festa, irmão. Ali na presença do Senhor, seu Deus, alegre-se você e a sua família, olha. Olha o dízimo. Não esqueça que devem partilhar com os levitas. Olha a finalidade do dízimo. Partilhar com os levitas que não tinham terra para cuidar. Que vive em suas cidades. Olha, todo levita que morava na cidade deles, era para eles repartir o dízimo com os levitas. Pois eles não receberam propriedade nem colheita, como herança do Senhor. Olha, de 3 em 3 anos, ajunte a 10ª parte das colheitas daquele ano e recolha na cidade onde mora. De 3 em 3 anos, eles recolhiam 1/10ª parte de todas as colheitas na cidade onde eles moravam. Isso é para os levitas, que não receberam herança, como as outras tribos, e para os estrangeiros, os órfãos e a viúva. Olha, os dízimos, que se juntavam de 3 em 3 anos, era para sustento, primeiro dos levitas, segundo dos estrangeiros, os órfãos, terceiro e quarto, as viúvas.
Tá vendo a finalidade do dízimo? Ô, irmão, hoje, a chamada religião que cobra dízimo, irregular, quando alguém que não faz parte da comunidade deles, que vai atrás de uma ajuda deles, eles acolhem, eles ajudam. Se eles não ajudam nem os membros, irmão. Olha, primeiro era para ajudar a quem? Os estrangeiros, que não faziam parte do povo de Deus. E quando alguém que não faz parte da comunidade dos evangélicos hoje, se for pedir uma ajuda lá, eles ajudam, eles vão responder na tua cara, irmão, você não é nem crente, não faz nem parte da nossa comunidade. Você tem que fazer parte da nossa comunidade e tem que ser um dizimista fiel para poder você, quando tiver necessidade, a gente poder ajudar. Não é essa a resposta não que vocês recebem? Olha. E quando algum órfão, eles cuidam dos órfãos, aquele que não tem pai, aquele que não tem mãe, eles cuidam, eles ajudam e cobram irregular, hein, irmão? E olha que Deus não mandou pedir dízimo não, hein? Na nova aliança, hein? Atualizando para os dias de hoje. Os órfãos, olha, primeiro para os levitas, segundo para os estrangeiros, terceiro para os órfãos, quarto para as viúvas. Irmão, quando o marido aí, olha, tem uma irmãzinha aqui na minha rua, mora aqui, aí. O marido dela era crente, dizimista fiel. Ele morreu, eu acho que tem uns 10 anos. Nunca eu vi ninguém aí vir trazer nada para essa irmãzinha aí. E ela tem um filho que é dizimista fiel. Se eu não me engano, ele é até pastor ali. Numa igreja ali, aqui embaixo aqui. Mas eu não vejo não, viu, irmão? Não vejo os crentes virem aqui trazer as coisas para ela não, viu? Eu vejo aqui ela ser sustentada pelo genro dela aqui, que nem é crente. Mora na casa dele aqui, ó. Que ela não tem onde morar. Mora na casa dele aqui, ó. Ele comprou outra casinha aqui vizinha. E a casa, ele passou para a casa de cá. E a casa que ele morava é menor. Ela mora sozinha, mas acho que um neto dela mora aí. Viva aqui, a custa deles aqui. Tá certo, meus irmãos? Essa é a realidade, viu? Essa é a verdade. Aí tá aqui, olha. 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 Os levitas que dei. Não esqueça que devem partilhar com os levitas que vivem em suas cidades, pois eles não receberam propriedade nem colheita, com herança do Senhor. De 3 em 3 anos, 28, de 3 em 3 anos, ajunta a 10ª parte das colheitas daquele ano e recolha na cidade onde mora. Isso é para os levitas que não receberam herança como as outras tribos, e para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, que vivem na sua cidade. Assim eles poderão comer com fartura e saciar
então o Senhor, o seu Deus, abençoará todo o trabalho de vocês. Ó, irmão. Tá vendo aí? Tá vendo aí bem explicadinho os dízimos? Aonde foi que Jesus estabeleceu o dízimo e mandou e estabeleceu o dízimo? Em canto nenhum, irmão. Irmão, pregar hoje que a igreja é obrigada a dar dízimo, isso é heresia, irmão. É heresia. Apenas os pastorzinhos não querem abrir mão do dinheiro. E eles não são enganados não, irmão. Eles estão enganando a vocês, porque eles conhecem isso aí. Eles estudam, eles conhecem, eles sabem que vocês não estudam e vocês, a mente de vocês são tapada e vocês vão acreditar nas mentiras que eles dizem. Eles sabem que vocês não estudam. Eles sabem que vocês têm dificuldade de entender as coisas. Tá certo, meus irmãos? Então, é isso, meus irmãos. Abra os olhos, meus irmãos. Abra os olhos, abra os olhos. Vocês viram que eu estou destrinchando tudinho aqui devagarzinho, com cuidado, para não ensinar nada errado, nada mentiroso a você. Eu posso até errar aqui um texto aqui, irmão, mas não tenho intenção, não tenho malícia de enganar vocês, muito pelo contrário. Se eu quisesse enganar vocês aqui, eu pregava que você está roubando a Deus e que era obrigado a vocês a dar dinheiro a Deus. Não, eu estou aqui pregando que quem rouba vocês é os pastores, porque eles dizem que ladrão não entra no céu e eles estão roubando vocês. Vocês são o templo de Deus. Está lá em 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 16 em diante. Vá para lá. Se você não é santuário de Deus, se você não é casa de Deus. Irmão, não existe dízimo no Novo Testamento. Não existe. Novo Testamento se dá da morte de Jesus quando ele ressuscita, irmão. Ali é o Novo Testamento da Bíblia. Tá certo, meus irmãos? Irmão, a mensagem já ficou grande. Nós paramos em Mateus 23, né? Só para os irmãos entenderem que ali não é Novo Testamento, vou estar sempre repetindo, porque vai ter gente nova. A mensagem passada alguém pode não ouvir, essa mensagem alguém pode ouvir. Mas o irmão vai lá para Gálatas, no capítulo 4, né, no versículo 4, aonde Jesus nasceu na lei, né? Ali Jesus não nasceu na graça, Jesus nasceu na lei, Jesus cumpriu a lei, Jesus pregava a lei. Eu vou só ler aqui para os irmãos ver, Gálatas 4:4, olha. Gálatas 4:4. Mas quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, ele enviou o seu filho, nascido de mãe humana, e viveu debaixo da lei. Ó, irmão, Jesus, no tempo certo, Deus enviou o seu filho, nascido de mãe humana, nascido de mulher, nascido sobre a lei, viveu sobre a lei, viveu debaixo da lei, pregou a lei e cumpriu a lei. Agora vamos aqui para Mateus, Gálatas 4:4. Vamos aqui para Mateus, para mostrar aos irmãos. Mateus. Mateus capítulo 5, versículo 17. Os irmãos podem ir aí caçando, procurando. Essa Bíblia aqui, as bichas, as páginas é bem coladinhas, é mole, ela é meio ruim de manusear, mas ela é boa de entendimento. Olha, Mateus 5,17, olha. Não entenda de modo errado a razão da minha vinda.
não vim abrogar a lei de Moisés e as advertências dos profetas. Eu vim cumprir a lei. Ó, irmão. Jesus mandava os profetas para quê? Para advertir o povo que não entendesse de modo errado a vinda dele. Ó, irmão, como é que você está entendendo o modo da vinda de Jesus? Você está entendendo errado, irmão? Estão lhe ensinando aí errado? Estão lhe pregando aí errado? Ó, irmão, eu não tenho nenhuma dúvida do que eu prego aqui para vocês está do modo certo. Porque, irmão, eu não prego o meu achismo. Eu prego aqui o que Deus manda em linha com a palavra. Agora, eu quero que você pegue um versículo aí e me refuta aqui, ó. Diga que eu não estou em acordo com a linha, em linha com a palavra. Diga que o que eu estou pregando aqui é mentira. Eu não tenho, irmão, aqui, ó. Eu gostaria de estar aqui, ó. Eu gostaria de estar aqui, ó. De ter um equipamento, ó. O telão tá aqui, ó. O nome aqui, ó. A escritura tá aqui exposta aqui, ó. E eu ir lendo para os irmãos aqui, para os irmãos ver, ó. Mas eu não tenho condição, irmão. O canal é pequeno. Se alguém não tiver disponibilidade de ajudar, eu não sei nem postar, irmão. Muitas vezes eu não sei se o cara mandar aí. Eu não sei nem escrever direito aqui no celular para poder, por exemplo, se o irmão tiver uma dúvida, eu escrevo errado, irmão. Eu não sei escrever, não tenho estudo teológico, tenho estudo secular, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus que mora dentro de mim. E mesmo com minhas falhas, eu tenho temor a Ele. Eu tenho falha, irmão. Eu falho. Não vou ser hipócrita aqui não, dizer que não falho não. Antes de eu falhar, Ele já sabe. Mas eu tento, irmão, andar na verdade. Fica aqui me questionando com Deus. Certo? Então estude a palavra, para não ser enganado pelos outros. Olha aqui, Jesus disse, não entenda o modo a razão da minha vinda, não entenda de modo errado a razão da minha vinda, não vim abolir a lei de Moisés e as advertências dos profetas, eu vim cumprir a lei. Ó, irmão, Jesus, até na hora dele ir na cruz do Calvário, dele entregar o Espírito, até ali é lei de Moisés, ele cumpriu, irmão. Esse Novo Testamento que botou aqui em Mateus, mentira, irmão. Para enganar vocês. É mentira. Mentira, mentira. Tá certo, meu irmão? Agora vamos lá para... Éfeso. Deixa eu ver aqui se é Éfeso. Deixa eu ver aqui se é Éfeso. Éfeso. Vamos aqui. Vamos aqui. Olha, Éfeso. Vou ler. Você lê aí do 13. Certo? Capítulo 2 do 13. Eu vou ler o 14 e o 15. Olha, diz aqui, olha. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Ó, irmão, a lei dos mandamentos, ele desfez ou não desfez? Desfez. E como é que os pastores fizeram de novo e botam aí no seio da igreja? Agora vamos para Colossenses 2.
Eu vou ler o 13, não, o 14 e o 15. Leia aí o 13. Começa do 13. Colossenses 2, olha. 2. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual, de alguma maneira, nos era contrário, e atirou no meio de nós, cravando na cruz. Olha, irmão. Olha. Essas ordenanças, na época de Jesus, ele aboliu, ele cancelou, ele rasgou, ele riscou, ele aboliu, porque aquela ordenança era contra a igreja, na lei ele era contra. Ela era contra os judeus. No tempo de Jesus, imagine hoje na graça, irmão. Esses homens aí, botando aí no seio da igreja, diga aí. Diga aí se eles são a favor de Deus ou se eles são contra. Diga aí. Olha, o 15. Ele despojou dos principados e potestades e os pôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Olha, irmão. Deus expôs publicamente na frente dos principados e potestades. Quem eram os principados e potestades, irmão? Eram os poderes da época. Eram os sacerdotes. Ele escrachou publicamente na frente dele, aboliu a lei dos mandamentos, aboliu tudo. E eles respeitaram. E hoje eles respeitam. O sistema religioso respeita. Eles são servos de Deus mesmo? São? São? Diz eles que são. Jesus tenha misericórdia desse povo, viu, meu irmão? Jesus tenha compaixão dele e de vocês que estão sendo guiados por ele, irmão. Ó, irmão, às vezes eu tenho dó de vocês. E às vezes não tenho não, irmão. Porque as pessoas gostam de viver no engano e de ser enganado. Porque as pessoas, irmão, você mostra a ele aqui na Bíblia, você prega em linha com a palavra, e eles não aceitam, irmão. Eles não compartilham a sua mensagem, não dão um like, mas lá, irmão, eles compartilham. Ó, irmão, se um crente mostrar essa pregação aqui, o pastor dele, meu irmão, só misericórdia o que é que ele não vai dizer de mim, viu? E se ele não vai alertar a pessoa lá para a pessoa deletar eu, dizendo que eu sou um falso profeta. O falso profeta engana ele e ele não acredita. O falso profeta engana ele e ele não acredita. Eu estou aqui, irmão, eu não sou profeta, porque o último profeta foi João Batista. Minha pessoa, sou um mensageiro de Deus. Sou um ministro da palavra. Posso me ter como nome de de embaixador de Cristo. Cuide das coisas de papai. Não sou profeta, porque não existe título de profeta. O último profeta foi João Batista e Jesus. Então, irmão, eu sou um pregador da palavra, sou um mensageiro de Deus. Eu estou aqui numa missão, eu sou espírito ministrador de Deus. Hoje, para nós hoje, se eu disser que eu sou um profeta, eu sou um falso pregador da palavra de Deus. Nós não temos título de profeta. Na graça não existe profeta. Existe espíritos. Nós estamos aqui revestidos de carne. Está lá em Hebreus 2,14. Que o Filho se revestiu de carne. Nós também se revestimos de carne
estamos aqui numa missão para pregar a palavra de Deus. Agora, nunca lhe ensinaram isso, nunca lhe ensinaram essa verdade. Nós somos ministros a favor de Deus, pregando o evangelho da graça, em graça, a verdade. Vou deixando a graça e a paz, em nome de Jesus, amém. Que Deus continue abençoando, iluminando o caminho de vocês, esclarecendo a mente de vocês, para que vocês venham andar na verdade. Vou deixando a graça e a paz. Ó, irmão, acompanhe a mensagem, anote os versículos, estude, irmão, para vocês não serem levados por vento de doutrina. Se inscreva no canal, irmão. Dê um joinha, irmão. Mais importa, irmão, vocês obedecer a Deus do que aos homens. Deus continue te abençoando e tenha misericórdia de cada um de nós. Amém.